Olá meninas! Eu tô de volta para a gente falar dos 5 medos mais desesperadores que as mulheres que sofrem de ansiedade sentem. Sentem esses medos e não conseguem entender, e normalmente elas não falam, porque se falam que elas estão com esses medos tão desesperadores, quem está em volta normalmente não consegue entender. Como eu sempre falo aqui para vocês, os conteúdos em geral sobre ansiedade, eles normalmente focam muito nos sintomas físicos. Podem notar. E aí você não sabe o que está acontecendo quando você tem pensamentos de medo ou sente mesmo medo, só que a ansiedade também tem sintomas que a gente percebe na mente, no sentir também. Então esses medos, como o teu pensamento se comporta, também faz parte de sintomas de ansiedade, só que eles não são muito falados. Então o vídeo de hoje vai te ajudar a entender isso e também eu tenho certeza que você vai sair mais aliviada desse vídeo e que os seus medos já vão começar a diminuir. Bom, e se você não me conhece ainda, eu sou Cris Voringer, eu sou terapeuta especializada na ansiedade feminina, idealizadora do método Meu Equilíbrio e já ajudei centenas de mulheres a se libertarem da ansiedade. Então, se você também quer se libertar da ansiedade ou se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você possa ser avisada sempre que eu subir um novo vídeo. E olha, já tem centenas de materiais aqui no canal que já podem te ajudar bastante, então aproveita. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre os medos, sobre os 5 medos mais desesperadores que as mulheres que sofrem de ansiedade sentem. E eu vou trazer aqui para vocês, gente, não é uma ordem, tá? Eles não estão em ordem, não é um ranking dos medos. Então não se preocupa com a ordem que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos aí uns 2 desses medos, se você sofre de ansiedade. Talvez você se identifique até com os 5. Então eu quero saber também, à medida que eu for falando ou no final do vídeo, me conta aqui nos comentários quais desses 5 medos você sente, compartilha a tua experiência aqui comigo que eu faço questão de te responder. E eu vou começar falando do primeiro medo, que é o medo de estar ficando louca. Medo de estar ficando louca. E eu falei assim baixinho porque é assim que quem me conta que tem esse medo fala. Cris, eu não sei, eu sinto isso, eu sinto esse sintoma e às vezes eu tenho até medo de estar ficando louca. É assim que as pessoas normalmente me contam sobre esse medo. Então eu já tô começando por ele, porque ele parece assim um medo mais absurdo, um medo que as pessoas têm vergonha, não sabem falar sobre ele, então já tô começando por esse, que é o medo de estar ficando louca, de estar perdendo o controle sobre a mente, né? E ele é super, super comum. Então, se você também fala baixinho, né, para as pessoas, ou para si mesma, que você percebe até, você às vezes não quer falar isso para alguém, talvez nunca tenha falado para alguém que você tem esse medo de estar ficando louca por conta dos medos da ansiedade, por como a sua mente está se comportando, então saiba que é muito, muito comum. Por isso que eu coloquei ele aqui e já estou falando dele em primeiro lugar. E agora eu vou te ajudar a entender por que você tem esse medo, da onde que chegou um ponto que você começou a pensar que talvez você pudesse estar perdendo aí o seu controle sobre a sua mente. Então o que acontece? Quando a gente tem a ansiedade elevada, quando a gente sofre de ansiedade, a gente tem realmente os sintomas mais intensos, são desproporcionais, né? E muitas vezes fora de hora. Então, o fato da gente sentir ansiedade mais forte e também quando tá tudo bem, né, quando teoricamente não tem nada aí acontecendo, faz com que a gente comece a perceber que tem alguma coisa, né, a gente acha que pode ser alguma coisa mais grave, a gente acha que pode ser alguma coisa, né, que a gente não vai conseguir controlar. Então assusta, né, dá uma assustada a gente ter ansiedade já nesse nível quando a gente está tendo. E os sintomas da ansiedade, né, um deles que as pessoas normalmente não sabem, além dos sintomas físicos, que você sabe muito bem quais são, né? Além da gente sentir no corpo mesmo aquelas sensações, o nosso estado de pensamento, o nosso foco, ele também automaticamente se altera. Não é você que está escolhendo, faz parte de quando a ansiedade, a adrenalina, ela está ali acionada. O que acontece? A sua mente, ela vai automaticamente amplificar as preocupações, amplificar os riscos, procurar perigo. Por isso que a gente fica, e se eu não melhorar? E o que acontece, né? E se eu tiver um infarto? E se eu perder o emprego? Enfim, a gente fica com muito e se, sempre com foco mais que parece mais negativo ou no que as coisas podem dar errado. É uma resposta, um comportamento totalmente da ansiedade.
Só que a gente não sabe disso, né? Então, quando você começa a ficar com a mente muito acelerada, quando você começa a ver que você só está pensando coisas negativas e preocupações que às vezes você nunca teve, preocupações, né, bastante caóticas assim, você começa a ter a impressão que você não está controlando os seus pensamentos. Você começa a ter a impressão de que você só pensa coisas ruins. Só que isso faz parte desse estado, né, do estado da ansiedade, faz parte do momento que a gente sente ansiedade. Então, apesar de fazer parte, quando a gente está com ansiedade fora do normal, realmente isso é muito intenso. E aí realmente incomoda bastante. E é muito natural você pensar isso, porque qual que é a nossa ideia, né? Tá, mas quem é que pensa, Cris? Não sou eu? Né? Os meus pensamentos não sou eu que penso? A gente tem essa primeira impressão e que é absolutamente normal. Então, apesar de você pensar, né, de você achar que é só você que comanda os seus pensamentos, a gente tem duas formas de pensamento, de raciocínio que acontecem no cérebro. Uma é o seu pensamento inteligente, que a gente chama, que é na parte mais frontal do seu cérebro, que é quando o seu neocórtex está em atividade. Mas a gente também tem um raciocínio que acontece quando o seu cérebro instintivo, a parte instintiva, está acionada. Então, o que acontece? Você pode ver que você tem os seus pensamentos, né, mais normais, trabalhando, criando, tendo ideias, contando alguma coisa para alguém, e você tem pensamentos que eles são mais rápidos, mais volumosos, de preocupação. Então você consegue perceber a diferença. Quando você está num estado mais tranquilo ou mais ativo, são os pensamentos que é você mesmo que comanda totalmente com o seu neocórtex. Quando você está sob tensão, sob estresse, sob ansiedade, aí os seus pensamentos eles vão estar um pouco mais comandados, o seu foco vai ser maior, comandado pelo seu cérebro instintivo. Então essa é a diferença. Apesar de você achar que você que pensa o tempo inteiro, que todos os seus pensamentos são comandados e articulados por você, a gente tem esses dois comportamentos que fazem parte de qualquer ser humano. Então esse medo da gente estar perdendo a nossa saúde mental, da gente estar ficando louca, ele vem da gente não entender o que está acontecendo, né? E a gente entende aqueles pensamentos aí, essas coisas ruins que a gente pensa como um descontrole. E se a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e principalmente a gente não sabe o que fazer para controlar, aí sim a gente fica muito vendido para esse medo. Mas é justamente a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo, que você entende o que está acontecendo, o que é a ansiedade, o que está acontecendo com você e principalmente o que você faz. Tem várias maneiras de você, nesse momento que os pensamentos estão assim, tem várias maneiras de você assumir o controle, de você se acalmar, de você controlar esses pensamentos. Então você só não sabe o que está acontecendo e também não sabe o que fazer. E outro medo desesperador é o medo de não conseguir controlar, medo de não conseguir controlar a ansiedade, aquele momento, não conseguir controlar a ansiedade. Esse é muito comum e é quase assim unânime quem tem ansiedade ter esse medo de não conseguir controlar. E claro que se você não consegue controlar alguma coisa, bate um desespero, né? A gente se desespera quando a gente não tem as situações sob controle, então é normal. E por que a maioria das mulheres sente isso? Porque primeiro, a ansiedade ela vem muito rápido, né? Então, quando você vê, né, quando você percebe, os teus sintomas, eles já estão ali intensos e você não controla, né? Você não controla primeiramente a ansiedade vir. Quem está com ansiedade fora do normal, isso vem muito forte normalmente. Então, a gente já tem uma sensação que a gente está meio que passando mal quando vem a ansiedade, né? Tem gente até que nem sabe que é ansiedade, nas primeiras vezes principalmente. Então, o fato de vir muito rápido, né? Essa coisa vir muito rápido e você não saber direito o que está acontecendo e os sintomas realmente eles são muito desconfortáveis, né? Você sente teu coração acelerar, a respiração fica um pouco mais difícil, você sente uma moleza, uma tontura, né? Fica formigando normalmente as mãos, os pés, o rosto, embrulha o estômago. Enfim, a gente tem uma série de respostas que vêm muito rápidas aí, os sintomas de ansiedade. Então, como isso vem muito rápido, a tua primeira sensação é que você não está controlando o que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? E é uma sensação
que você não consegue, pelo menos quando você não sabe o que fazer, você fica um pouco vendida, né? Você às vezes tenta respirar, tenta se acalmar, e aí você já fica sentindo medo, vem esse desespero, e aí você também vê que você não sabe o que fazer. Então, apesar de vir muito rápido, a gente já tem essa sensação de descontrole, quando você ainda não sabe o que está acontecendo e não sabe o que fazer, você tem essa sensação realmente, né, uma impressão de que você não está controlando, vem esse medo de não controlar mais forte ainda, e aí realmente bate um desespero. E talvez você já tenha me ouvido falar que quando a gente sente medo dos sintomas da ansiedade, quando a gente fica com medo do que está acontecendo, aí o que a gente faz? A gente mesmo acaba aumentando a nossa ansiedade sem querer. Quando você interpreta os teus sintomas da ansiedade com medo, com essa sensação de desespero, de não conseguir controlar, essa sensação faz com que a sua adrenalina, a sua ansiedade aumente, e aí aumentam os seus sintomas. Você fica com mais medo, com mais desespero. Isso é o que eu chamo de ciclo da piora. Então, a gente sentir medo de não conseguir controlar, medo dos sintomas da própria ansiedade, é uma das causas que a gente sente mais ansiedade. E o medo de perder o controle também é outro medo desesperador da ansiedade, que é parecido, né? É primo do medo de você não conseguir controlar a própria ansiedade, mas ele é um pouquinho diferente. Veja se você se identifica. É quando você tem medo de perder o controle e de alguma coisa acontecer. Então, o medo de você perder o controle, né, sobre você mesmo, sobre a situação, e que isso prejudique de alguma forma ou você mesmo ou as outras pessoas, né? Quando você sente isso, por exemplo, no trabalho, no contexto de trabalho, você tem medo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de deixar de fazer alguma coisa, de perder o seu controle, né? Seja no relacionamento, seja em relação à sua própria saúde, enfim, a gente fica com medo de, perdendo esse controle, que alguma coisa de ruim aconteça. E por que é muito comum a gente sentir esse medo de perder o controle? Porque quando a gente sente ansiedade, a gente tem esse misto, né, de sintomas físicos que vem muito rápido e que assustam as pessoas que ainda não sabem o que está acontecendo, né? O coração muito acelerado, todos aqueles sintomas físicos que vêm rápido e muito desconfortáveis. E junto com isso, a gente tem a nossa mente, o nosso pensamento, que fica muito focado em medo, no que pode acontecer. A gente não sente, né, num primeiro momento, um controle sobre os nossos pensamentos. Então, junta esses sintomas físicos, todos aí que vêm rápido, são super intensos, e junta essa condição aí que você percebe dos teus pensamentos, que você, né, acha que não tem controle. Então, isso tudo junto dá uma sensação, nossa, pode acontecer alguma coisa, acho que eu vou perder o controle, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo, e dá aquele desespero de você perder o controle e fazer alguma coisa, acontecer alguma coisa. E o contrário é o verdadeiro, né? O contrário também está a nossa solução, que quando você entende o que está acontecendo, quando você sabe o que está acontecendo com você e que você sabe o que fazer, quando você sente exatamente isso, muda tudo. Você não tem medo, você assume o controle e esse medo de perder o controle, ele simplesmente passa a não existir mais. Então é por isso que eu não canso de repetir, que eu sempre explico aqui para vocês, que você entender o que está acontecendo com você, entender o que você tem, entender os sintomas da ansiedade, perder o medo de cada um deles, é um dos primeiros passos para você melhorar, porque você perde todos os medos, não importa qual é o medo que você sente em relação à ansiedade, quando você sente ansiedade. Quando você entende o que está acontecendo e o que você faz, você não sente mais medo. O medo de morrer é um dos mais frequentes e também, né, um dos mais desesperadores para quem sofre de ansiedade, porque de todos os nossos medos, de todas as coisas que podem acontecer de ruim com a gente, né, normalmente para a maioria das pessoas, no topo tá o medo da morte, tá o medo da gente morrer, né? É quase indiscutível. Então, quando a gente tem medo de morrer, quando a gente tem uma sensação de que realmente isso pode acontecer, quem tem uma crise de ansiedade já teve, sabe qual é essa sensação. Então, quando a gente tem esse medo de morrer, ele realmente faz a gente entrar num desespero. Esse medo de morrer, quando a gente sofre de ansiedade, ele normalmente é um medo de morrer de uma forma muito rápida, muito abrupta, principalmente do coração, ou de não conseguir respirar.
pode ver que normalmente você sente esse medo quando você está num pico de ansiedade, numa crise de ansiedade, que aí você sente normalmente o coração muito acelerado, claro, todos os sintomas, mas essa percepção do coração muito acelerado, né? E dessa pressão, dessa dor que a gente sente bem aqui no meio do peito, que também é sintoma, só que ela assusta, né? Junto com isso, a gente tem uma sensação de que o ar não está entrando, que a gente não está conseguindo respirar. Então, junta essas duas reações da ansiedade, quando a ansiedade está mais forte, a gente realmente tem uma sensação, né, de que algo pode acontecer do coração ou que eu vou parar de respirar. E todos os sintomas juntos da ansiedade, realmente mais intensos, eles dão medo, né? Quando a gente não sabe o que está acontecendo, tem gente às vezes que nem sabe que é ansiedade, acha realmente que está passando muito mal. Não à toa esse medo de morrer, quando a gente sente tudo isso, leva muitas pessoas ao pronto-socorro, né? Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter essa sensação, essa crise, todos esses sintomas, não saber o que está acontecendo e vai para o pronto-socorro achando que você está tendo um infarto, achando que você tem alguma coisa muito grave que está acontecendo. E aí fazem todos os exames e o médico fala para você, olha, tá tudo normal, você provavelmente só tem ansiedade. Você saber que ninguém no mundo morreu de ansiedade, que não é possível uma pessoa morrer de ansiedade, não existe esse risco, também já ajuda você a acalmar um pouco. O que acontece é essa sensação realmente do que está acontecendo, os sintomas, principalmente quando você não sabe. Essa sensação do coração e da respiração, quando você entende o que está acontecendo, que faz parte, você simplesmente perde o medo, né? E você sabe o que fazer também para acalmar, para sair daquele momento de ansiedade. E claro, quando você trata a sua ansiedade, você nunca mais tem momentos como esse, né? De incômodo também tão frequente. Seus sintomas voltam ao normal. Você passa a não ter essas crises e aí também tudo fica mais normalizado. O medo de nunca melhorar também é um medo muito desesperador que quem sofre de ansiedade tem. Esse medo de nunca melhorar, ele mexe muito e ele desespera porque a gente pensa, eu tenho medo de nunca voltar a ter uma vida normal de novo. Eu tenho medo de não voltar mais a ser eu mesma, né? Quando a gente sofre de ansiedade, a gente tem muito essa sensação de que você não está normal, que você não é mais a mesma pessoa, você não se sente você mesma, né? Então a gente tem muito medo de não voltar a ser a pessoa que a gente era. Então esse medo de nunca conseguir melhorar da ansiedade, ele é muito comum e também ele assusta, ele gera bastante desespero quando a gente pensa nele. Provavelmente você sente isso porque como os sintomas da ansiedade, eles são muito intensos, eles são muito chatos, né, desconfortáveis, eles parecem complicados, difíceis de voltar ao normal. Quando a gente sente, né, todo esse mal-estar que a ansiedade traz, a gente tem a impressão realmente, né, muitas pessoas têm, facilmente pensam isso, que é algo difícil de controlar, parece complicado, nossa, mas eu sinto tudo isso, como é que vai voltar ao normal? Então, essa impressão de que é difícil, que é complicado, normalmente faz com que a gente fique em dúvida se é possível melhorar totalmente, né? Se é possível a gente ter uma vida normal, mas sim, é totalmente possível. Todos os casos de ansiedade têm tratamento. Então, apesar de ser normal, previsto, você ter essa primeira impressão, saiba que todos os casos têm tratamento. Então, meninas, eu não sei se vocês notaram, mas à medida que eu fui contando para vocês sobre esses 5 medos aí desesperadores, que são super comuns, que as mulheres que sofrem ansiedade sentem, vocês podem ter percebido que algumas respostas, algumas explicações foram muito parecidas, né? São pontos em comum aí que a gente tem sobre os medos da ansiedade. Então, a principal é que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe o que está acontecendo e do que a gente não sabe o que fazer. Então, como eu falo muito aqui, a gente entender o que acontece, né, com a ansiedade, o que é a ansiedade, o que eu faço, e tem inúmeras formas, inúmeras técnicas para facilitar isso, é um dos primeiros passos do tratamento. Não só para não sentir mais esses medos, mas esses medos causam um ciclo que vão aumentando a sua ansiedade. Então, cada vez que você sente medo dos seus sintomas, que você entra em desespero, que você tem medo de não melhorar, de perder o controle,
você está aumentando a sua ansiedade. Então, por isso que eles são fundamentais e fazem parte do tratamento. E esses 5 medos que eu trouxe aqui para vocês e também todos os outros medos aí que aparecem na ansiedade, a gente passa por eles e resolve no programa Meu Equilíbrio. E agora eu quero saber com quais desses 5 medos você se identificou, com todos eles, só algum, qual que é mais forte para você, qual que te dá mais desespero. Escreve aqui para mim nos comentários que eu vou fazer questão de responder você. Meninas, eu espero que esse vídeo tenha trazido um conforto, um alívio de certa forma para você. E eu tenho certeza que você tem amigas aí que sofrem de ansiedade também. Então envia para elas, porque eu tenho certeza que se elas sofrem de ansiedade, algum desses 5 medos aí desesperadores elas também sentem. E pra gente se ver logo logo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativa as notificações no sininho, porque toda semana eu tô trazendo conteúdos novos aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade e vencer os desafios do universo feminino. A sua vida pode ser mais leve.